Vovó, por que tem sangue nesta foto? A voz trêmula da minha neta, Isabela, ecoou pelo telefone, congelando meu sangue nas veias. Eram 3 da manhã e ela estava sussurrando, claramente escondida no banheiro da casa do meu filho Roberto. Eu podia ouvir o medo em sua voz de apenas 12 anos e meu coração se partiu em 1000 pedaços. Minha querida, respira fundo, eu disse, tentando manter minha própria voz calma enquanto meu mundo desabava. Que foto você está falando? Aqui estava na caixa. A caixa de madeira que você me mostrou uma vez quando eu era pequena. Papai a encontrou e ficou furioso. Ele disse que você é perigosa, que você matou alguém. É verdade, vovó? Fechei os olhos, sentindo o peso de 68 anos nas minhas costas. O passado que eu tinha enterrado há tanto tempo, finalmente havia voltado para me assombrar e agora estava destruindo a única coisa que me restava. Minha família. Meu nome é Helena Ferreira, tenho 68 anos e até 3 meses atrás eu achava que tinha uma vida perfeita. Viúva há 5 anos, mãe de 3 filhos adultos, avó de 7 netos maravilhosos. Trabalhei como enfermeira por 40 anos no Hospital São Lucas, aqui em Belo Horizonte, sempre orgulhosa da vida que construí com minhas próprias mãos. Mas tudo mudou naquela noite de setembro, quando Roberto, meu filho do meio, apareceu na minha porta com aquela expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de nojo, raiva e traição. Se você está assistindo isso e já sentiu o chão desaparecer sob seus pés, quando a pessoa que você mais ama no mundo te olha como se você fosse um monstro, então você vai entender minha história. Por favor, deixe um like se você acredita que todos merecem uma segunda chance, não importa o que tenham feito no passado. E me conte nos comentários de onde você está assistindo. Preciso saber que não estou sozinha nesta dor. Tudo começou há 50 anos, quando eu tinha apenas 18 anos. Eu era uma menina diferente então, cheia de sonhos, inocente, acreditando que o amor conquistava tudo. Morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, chamada Serra Dourada, um lugar onde todos conheciam todos, onde segredos eram impossíveis de manter, ou pelo menos era o que eu pensava. Meu pai, José Ferreira, era o delegado da cidade, um homem respeitado, temido por alguns, admirado por outros. Minha mãe, Dona Clara, era professora na única escola da região. Éramos a família perfeita aos olhos de todos, religiosos, corretos, exemplares. Mas portas fechadas escondem realidades que ninguém poderia imaginar. Eu tinha uma irmã mais nova, Luísa, que tinha apenas 15 anos naquela época. Ela era tudo para mim, minha melhor amiga, minha confidente, minha responsabilidade. Nossos pais eram rígidos, especialmente nosso pai, mas eu sempre protegia Luísa de sua ira. Quando ele bebia, e ele bebia com frequência, eu era a que ficava entre ele e ela, recebendo os golpes que eram destinados à minha irmãzinha frágil. Foi num desses episódios de violência que tudo mudou. Era uma noite de junho, fria e sem lua. Papai tinha chegado em casa mais bêbado que o normal, furioso porque tinha perdido uma aposta no bar. Mamãe tinha ido dormir cedo, tomando seus remédios para dormir que a faziam ficar inconsciente por horas. Luísa estava estudando na sala quando ele entrou. Eu estava na cozinha preparando chá, quando ouvi o primeiro grito. Corri para a minha sala e vi uma cena que ainda me assombra. Papai estava em cima de Luísa, não apenas batendo nela como costumava fazer, mas havia algo diferente em seus olhos, algo animalesco e terrível. As roupas dela estavam rasgadas e ela chorava de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Para! Para agora! Eu gritei, pulando nas costas dele, tentando tirá-lo de cima dela. Mas ele era muito mais forte que eu. Me jogou contra a parede com tanta força que vi estrelas.
Quando minha visão clareou, vi que ele tinha voltado para Luísa e algo em mim simplesmente quebrou. A faca de cozinha ainda estava na minha mão. Eu nem tinha percebido que a tinha pegado quando corri da cozinha. O que aconteceu depois é um borrão de sangue e gritos. Eu não me lembro de ter decidido fazer aquilo. Só me lembro de ver Luísa, minha irmãzinha, sendo destruída pelo homem que deveria protegê-la. E então havia sangue por toda parte. Papai caiu no chão, a faca cravada nas suas costas. Seus olhos me encararam com surpresa antes de ficarem vazios. Luísa estava encolhida no canto, tremendo violentamente, coberta com o sangue dele e com o dela própria. E eu fiquei ali parada, olhando para minhas mãos manchadas de vermelho, sem conseguir processar o que tinha acabado de fazer. Helena, Luísa sussurrou, sua voz quebrada. O que vamos fazer? Foi então que mamãe apareceu na porta. Ela olhou para a cena. O corpo do papai, o sangue, nós duas em estado de choque. E algo extraordinário aconteceu. Em vez de gritar, em vez de chamar a polícia, ela calmamente fechou a porta da sala e se ajoelhou ao nosso lado. Escutem-me com atenção, ela disse, sua voz firme de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Vocês duas vão fazer exatamente o que eu disser. Helena, você vai pegar Luísa e levá-la para o banheiro. Vão tomar banho, colocar roupas limpas. Eu vou cuidar disso. Mamãe, eu matei ele, eu disse, começando a entrar em pânico. Não, você não matou, ela disse firmemente. Houve uma invasão. Um ladrão entrou em casa. Seu pai tentou nos proteger e foi esfaqueado. Vocês duas estavam dormindo no quarto. Não viram nada. Entenderam? Mas mamãe... Luísa começou. Entenderam? Mamãe repetiu, mais firme. Ainda. Nós concordamos, atordoadas demais para questionar. Enquanto lavávamos o sangue de nossos corpos, ouvimos mamãe fazendo ligações. Primeiro para o vice-delegado, seu Armando, que era amigo da família. Depois para o médico da cidade, Dr. Pacheco. Em menos de 1 hora, nossa casa estava cheia de policiais e a história oficial estava sendo escrita. O invasor nunca foi encontrado, é claro. A cidade inteira ficou em choque. O delegado morto defendendo sua família. Que tragédia! Que herói! O funeral foi o maior que Serra Dourada já tinha visto. O prefeito fez um discurso. Uma placa foi colocada na delegacia em sua honra. E nós três, mamãe, Luísa e eu, carregamos nosso segredo em silêncio. Mas segredos têm um jeito de corroer a alma. Luísa nunca mais foi a mesma. Ela mal falava, mal comia. 3 meses depois daquela noite, ela tomou todos os remédios de dormir da mamãe de uma vez. Encontrei seu corpo na manhã seguinte, junto com um bilhete que dizia apenas: "Não aguento mais fingir." O segundo funeral em nossa família em tão pouco tempo quebrou o que restava de nós. Mamãe culpava a depressão pela morte do pai. Eu sabia a verdade, mas não podia falar. Como explicar que minha irmã tinha se matado porque não conseguia viver com o segredo do que nosso pai tinha tentado fazer com ela, do que eu tinha feito para salvá-la? Saí de Serra Dourada assim que completei 19 anos. Fui para Belo Horizonte, mudei meu sobrenome para o de solteira da minha avó materna e comecei uma nova vida. Estudei enfermagem, talvez uma tentativa subconsciente de salvar vidas depois de ter tirado uma. Conheci meu marido, Carlos. Construí uma família e por 45 anos consegui manter meu passado enterrado. Mamãe morreu quando Roberto tinha 5 anos. Antes de morrer, ela me deu uma caixa de madeira. "Guarde isso", ela disse. "Um dia você pode precisar que alguém saiba a verdade." Dentro havia fotos antigas, documentos e um diário que ela tinha mantido detalhando os anos de abuso do meu pai, as surras, as ameaças, tudo que ela tinha sido fraca demais para impedir. Eu deveria ter queimado aquela caixa, mas não consegui. Era a única prova de que eu não era um monstro, de que tinha agido para proteger alguém que amava.
Então a escondi no fundo do meu armário, atrás de caixas de sapatos velhos e álbuns de fotografia, e tentei esquecer que existia. Mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. Foi Isabela quem encontrou a caixa primeiro, há 2 anos, quando tinha apenas 10 anos. Ela estava brincando de esconde-esconde com os primos na minha casa quando a achou. Felizmente, ela veio direto para mim, curiosa sobre as fotos antigas. Quem são essas pessoas, vovó? Ela perguntou inocentemente. Pessoas de muito tempo atrás, meu amor, eu disse rapidamente pegando a caixa dela. Nada importante. Mas Isabela herdou minha curiosidade. Ela deve ter contado para o pai sobre a caixa misteriosa, porque 3 meses atrás, Roberto apareceu na minha casa enquanto eu estava no mercado. Quando voltei, encontrei meu quarto revirado e a caixa aberta na minha cama. Roberto estava sentado na poltrona do quarto, segurando a foto que Isabela mencionou no telefone. Uma foto do local do crime que mamãe tinha guardado por alguma razão doentia. Nela, dava para ver o corpo coberto do meu pai e, no canto, um reflexo no espelho que mostrava claramente meu rosto jovem, salpicado de sangue. "O que é isso, mãe?" Ele perguntou, sua voz fria como gelo. "Roberto, eu posso explicar." "Explicar o quê? Que você é uma assassina? Que construiu toda a nossa vida em cima de uma mentira?" "Não foi assim. Você não entende." "Eu entendo perfeitamente. Você matou seu próprio pai e depois fingiu ser essa pessoa perfeita, essa mãe amorosa, essa avó carinhosa. Tudo mentira." "Roberto, por favor, me escuta." "Não, eu não quero ouvir suas desculpas. Você é perigosa e eu não vou deixar meus filhos perto de você nunca mais." E assim, de uma hora para outra, perdi tudo. Roberto contou para seus irmãos, Marina e Lucas, sua versão distorcida da história. Marina, sempre dramática, disse que não conseguia olhar para mim sem ver sangue nas minhas mãos. Lucas, o mais novo, simplesmente parou de atender minhas ligações. Mas o pior foi perder meus netos. 7 crianças que eram minha vida, minha alegria, meu propósito depois que Carlos morreu. De repente, eu estava proibida de vê-los, de falar com eles, até mesmo de mandar presentes de aniversário. Os primeiros dias foram os piores. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Ficava sentada na sala olhando as fotos deles, lembrando de cada momento que passamos juntos. O quarto que eu mantinha arrumado para quando eles dormiam aqui se tornou um santuário de memórias dolorosas. Foi então que decidi que não podia simplesmente aceitar isso. Eu tinha protegido Luísa há 50 anos, mesmo que isso tenha me custado tudo. Agora, precisava proteger meus netos da versão distorcida da verdade que seus pais estavam contando. Contratei uma advogada, doutora Beatriz Mendes, especializada em direito de família. Quando contei minha história completa para ela, com todos os detalhes que tinha escondido por décadas, ela ficou em silêncio por um longo momento. "Helena", ela finalmente disse, "o que você fez foi legítima defesa de terceiro. Você protegeu sua irmã de um estupro. Qualquer tribunal entenderia isso." "Mas já se passaram 50 anos. Não há como provar." "Há o diário da sua mãe, os registros médicos da sua irmã, que devem estar em algum lugar. E mais importante, há o contexto da época. Uma cidade pequena, um delegado poderoso, uma família sem opções. Mesmo assim, meus filhos não vão entender. Então fazemos eles entenderem. Mas primeiro, precisamos garantir seus direitos como avó." Enquanto Beatriz trabalhava no aspecto legal, eu comecei minha própria investigação. Voltei para a Serra Dourada pela primeira vez em décadas. A cidade tinha mudado muito, mas algumas pessoas antigas ainda estavam lá. Encontrei Dona Marta, que tinha sido empregada doméstica de uma família vizinha na época. Ela agora tinha 90 anos, mas sua memória estava afiada. "Sempre soubemos", ela me disse quando nos encontramos na praça da igreja. "Todos sabiam que seu pai era violento. Ouvíamos os gritos, víamos os machucados em vocês e em sua mãe. Mas ninguém fazia nada. Ele era o delegado.
Quem iria contra ele? A senhora sabia sobre aquela noite? Ela assentiu lentamente. Meu marido era coveiro. Ele viu o corpo antes de ser preparado. A posição da ferida não era consistente com a história oficial, mas ele ficou calado. Todos ficamos. Achamos que vocês já tinham sofrido o suficiente. Consegui que ela gravasse um depoimento em vídeo, contando tudo o que sabia. Depois, encontrei outros. O antigo vice-delegado, Armando, agora com 85 anos, confessou que sempre suspeitou da verdade, mas escolheu proteger nossa família. Dr. Pacheco tinha morrido, mas sua enfermeira da época, Sônia, confirmou que Luísa tinha sinais de agressão sexual naquela noite, algo que foi omitido de todos os registros oficiais. Juntei todas essas provas, todos esses depoimentos e criei um dossiê completo. Não para me defender perante a lei, o crime tinha prescrito há décadas, mas para mostrar aos meus filhos quem eu realmente era. Não uma assassina a sangue frio, mas uma irmã desesperada protegendo a pessoa que mais amava no mundo. Foi então que Isabela ligou naquela madrugada. Ela tinha ouvido os pais discutindo sobre mim e decidiu procurar a verdade por conta própria. Hackeou o computador do pai. Crianças de hoje em dia são impressionantes com tecnologia e encontrou os documentos que Beatriz tinha enviado para ele sobre o processo de visitação. Vovó, ela disse no telefone, ainda sussurrando. Eu li tudo. O que o vovô José fez? O que ele ia fazer com a tia Luísa? Você a salvou, não foi? Sim, meu amor, eu a salvei. Então por que papai está tão bravo? Porque ele não consegue aceitar que sua avó perfeita teve que fazer algo terrível para proteger alguém. Às vezes, minha querida, a vida nos força a fazer escolhas impossíveis. Eu entendo, vovó, e eu vou fazer papai entender também. Não, Isabela, não quero que você fique contra seu pai por minha causa. Não é por sua causa, vovó, é pela verdade. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. Isabela, com apenas 12 anos, organizou seus irmãos e primos. Ela compartilhou com eles a verdadeira história, não a versão distorcida que os pais tinham contado. As crianças, com sua capacidade única de ver além do preto e branco dos adultos, entenderam o que seus pais não conseguiam. Pedro, o mais velho com 15 anos, foi o primeiro a confrontar Roberto. Pai, você está errado sobre a vovó, ele disse durante o jantar uma noite. Ela não é uma assassina, ela é uma heroína. Pedro, você não entende? Eu entendo perfeitamente. Se alguém tentasse fazer com a Isabela o que o bisavô tentou fazer com a tia-avó Luísa, você não faria a mesma coisa. Roberto ficou em silêncio, o conflito visível em seu rosto. Foi Marina quem cedeu primeiro. Ela apareceu na minha porta numa tarde chuvosa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, me perdoa, ela disse, caindo nos meus braços. Eu fui tão cruel. Eu não sabia. Quando li o diário da vovó Clara, quando vi o que vocês passaram... Não há nada para perdoar, minha filha. Você reagiu com as informações que tinha. Mas eu deveria ter confiado em você. Deveria ter sabido que você nunca faria algo assim sem um motivo. Lucas demorou mais para vir, mas quando veio, trouxe toda a sua família. Mãe, ele disse simplesmente, sinto muito, você merecia nossa compreensão, não nosso julgamento. Roberto foi o último a ceder. Foram necessárias várias sessões de terapia familiar, mediadas por uma psicóloga especializada em traumas intergeracionais, para ele finalmente entender a complexidade da situação. Mãe, ele disse numa dessas sessões, eu cresci vendo você como perfeita. Descobrir isso foi como se meu mundo desabasse. Eu nunca quis ser perfeita, Roberto. Só queria ser uma boa mãe para vocês. E você foi. Você é. Eu que não consegui ver além do meu próprio choque. A reconciliação não foi fácil nem imediata. Houve muitas conversas difíceis, muitas lágrimas, muita dor sendo processada, mas lentamente
pedaço por pedaço, reconstruímos nossa família. O mais surpreendente foi descobrir que minha história, em vez de me afastar dos meus netos, acabou me aproximando ainda mais deles. Eles me viam agora não apenas como a vovó que fazia biscoitos e contava histórias, mas como uma mulher complexa, corajosa, que tinha enfrentado o impossível e sobrevivido. Isabela, em particular, se tornou minha confidente mais próxima. Ela me fazia perguntas sobre Luísa, sobre como era a vida naquela época, sobre como eu tinha conseguido seguir em frente. Através dela, finalmente pude processar décadas de culpa e trauma que tinha enterrado. Vovó, ela me disse um dia, enquanto fazíamos biscoitos juntas, uma tradição que retomamos. Você acha que a tia Luísa te perdoaria? Parei de mexer a massa, surpresa com a pergunta. Como assim, meu amor? Por não ter conseguido salvá-la no final. Você a salvou naquela noite, mas não conseguiu salvá-la da dor depois. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Era uma pergunta que eu tinha me feito todos os dias por 50 anos. Eu não sei, Isabela. Eu espero que sim. Eu acho que ela perdoaria. Eu acho que ela entenderia que você fez tudo o que podia. Foi então que percebi algo profundo. Meus netos não eram apenas meu futuro. Eles eram também minha cura. Através dos olhos deles, podia finalmente me perdoar. Mas a história não termina com nossa reconciliação familiar. O dossiê que criei, os depoimentos que coletei, acabaram chamando a atenção de uma jornalista investigativa, Paula Rezende, que estava fazendo uma série sobre violência doméstica em cidades pequenas nos anos 70. Paula me procurou pedindo permissão para incluir minha história em sua pesquisa. Inicialmente, eu recusei. Tinha protegido esse segredo por tanto tempo que a ideia de torná-lo público era aterrorizante. Helena, Paula disse, sua história pode ajudar outras mulheres. Quantas estão presas em situações similares agora mesmo, sem saber que têm o direito de se defender? Foi Isabela quem me convenceu. Vovó, você passou 50 anos com vergonha de algo que deveria ter orgulho. Você salvou uma vida. É hora do mundo saber disso. Concordei, com a condição de que os nomes fossem mudados para proteger minha família. A matéria foi publicada numa revista nacional e o impacto foi imenso. Recebi centenas de cartas de mulheres compartilhando suas próprias histórias de sobrevivência, de escolhas impossíveis, de segredos guardados por décadas. Uma dessas cartas me marcou profundamente. Era de uma mulher chamada Teresa, de 75 anos, que tinha matado o marido abusivo 40 anos atrás e vivia com a culpa desde então. Sua coragem em contar sua história me deu coragem para finalmente contar a minha para meus filhos. Ela escreveu: eles me abraçaram e disseram que me amavam. Pela primeira vez em 40 anos, posso respirar. Comecei a corresponder com várias dessas mulheres. Criamos um grupo de apoio informal, nos encontrando virtualmente uma vez por mês para compartilhar nossas experiências. Era catártico descobrir que não estava sozinha, que havia tantas de nós carregando esses fardos pesados. Roberto, inspirado por tudo isso, decidiu usar sua posição como advogado para ajudar. Ele começou a trabalhar pro bono em casos de violência doméstica, especialmente aqueles envolvendo legítima defesa. É minha forma de honrar o que você fez, mãe, ele me disse, e de honrar a memória da tia Luísa. Marina, que era professora, implementou um programa em sua escola sobre prevenção de abuso e a importância de acreditar nas vítimas. Lucas, que trabalhava em tecnologia, criou um aplicativo para conectar vítimas de violência doméstica com recursos e apoio. Minha família, que quase foi destruída pelo meu segredo, agora estava unida em transformar nossa dor em propósito. Mas havia ainda uma última peça do quebra-cabeça que precisava ser colocada no lugar. O diário da minha mãe continha mais do que apenas registros do abuso do meu pai.
Nas últimas páginas, escritas pouco antes de sua morte, ela tinha feito uma confissão que mudou tudo o que eu pensava saber sobre aquela noite. Helena nunca saberá a verdade. Ela escreveu que fui eu quem colocou a faca na mesa da sala, sabendo o que José planejava fazer com Luísa naquela noite. Que fui eu quem garantiu que Helena estivesse na cozinha no momento certo. Que manipulei a situação para que minha filha mais velha fizesse o que eu era covarde demais para fazer. Helena carregará a culpa de ter matado o pai, mas a verdadeira assassina sou eu. Planejei tudo, exceto o suicídio de Luísa. Esse é meu castigo eterno. Quando li essas palavras, o mundo girou ao meu redor. Toda a minha vida carreguei o peso de ter sido impulsiva, de ter agido sem pensar. Descobrir que tinha sido manipulada pela minha própria mãe era demais para processar. Mostrei o diário para Beatriz, minha advogada que tinha se tornado uma amiga próxima. Isso muda tudo legalmente? Perguntei. Não, ela disse gentilmente. Você ainda foi quem executou a ação, mesmo que tenha sido manipulada para isso. Mas Helena, isso deveria tirar um peso dos seus ombros. Você foi usada. Foi uma vítima tanto quanto Luísa. Ou talvez minha mãe fosse a maior vítima de todas. Eu disse, surpresa com minha própria compreensão. Vivendo anos com um monstro, vendo suas filhas sofrerem, sem poder fazer nada, até que finalmente encontrou um jeito. Decidi não compartilhar essa parte com meus filhos. Alguns segredos devem morrer conosco, mas compartilhei com meu grupo de apoio e a resposta foi unânime. Muitas delas teriam feito o mesmo para proteger seus filhos. O tempo passou e lentamente a ferida em nossa família começou a cicatrizar. Os jantares de domingo voltaram, as risadas encheram novamente minha casa. Mas agora havia uma profundidade em nossos relacionamentos que não existia antes. Não éramos mais uma família perfeita fingindo que problemas não existiam. Éramos uma família real, com cicatrizes e histórias, mas unidos pelo amor e pela compreensão. Isabela, agora com 14 anos, estava escrevendo um trabalho escolar sobre justiça e escolheu minha história como tema. Ela me entrevistou formalmente, gravando nossas conversas. Vovó, se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Ela perguntou. Pensei por um longo momento. Eu gostaria de dizer que sim, que encontraria outro jeito. Mas honestamente, naquela situação, naquele momento, com as opções que tinha, eu faria tudo de novo para proteger Luísa. Mesmo sabendo, porque naquele momento eu dei a ela uma chance. O que ela escolheu fazer com essa chance, isso foi escolha dela, não minha. Você se perdoa? Estou aprendendo, cada dia um pouco mais. Pedro, inspirado por nossa história familiar, decidiu estudar psicologia, focando em trauma intergeracional. Quero entender como os segredos e traumas passam de geração em geração, ele me disse, e como podemos quebrar esses ciclos. Os gêmeos, Ana e André, agora com 11 anos, criaram um projeto de arte sobre nossa história familiar. Usando fotos antigas e novas, eles criaram uma instalação que mostrava como o passado e o presente se entrelaçam. Foi exibido na feira cultural da escola e ganhou o primeiro prêmio. Sofia, com 9 anos, a mais nova dos netos, me surpreendeu um dia com uma pergunta profunda. Vovó, você acha que o bisavô era mau ou estava doente? Eu acho que ele era as duas coisas, meu amor. Doente por causa do álcool e talvez de outras coisas que não entendíamos naquela época, mas também responsável por suas escolhas. Doença não é desculpa para machucar outros. É por isso que papai não bebe? Talvez. Seu pai sempre foi cuidadoso com isso. Era verdade. Roberto, depois de descobrir a verdade sobre o avô, tinha parado completamente de beber. Não vou arriscar, ele me disse. Não vou dar chance para qualquer demônio hereditário. Marina organizou uma reunião de família especial no aniversário de morte de Luísa. Pela primeira vez em 50 anos, falamos abertamente sobre ela.
Compartilhei histórias de como ela era. Sua risada contagiante, seu amor por poesia, seus sonhos de ser médica. Ela teria adorado vocês, eu disse aos meus netos. Teria sido a tia-avó mais divertida e amorosa. Lucas trouxe algo surpreendente. Ele tinha usado tecnologia de restauração para limpar e colorir fotos antigas de Luísa que encontrou na caixa. Vê-la em cores, jovem e cheia de vida, foi doloroso e curativo ao mesmo tempo. Ela se parece com a Isabela, Marina observou, e era verdade. O mesmo cabelo escuro, ondulado, os mesmos olhos expressivos. Às vezes, eu confessei, quando vejo a Isabela, é como se Luísa tivesse uma segunda chance na vida. Isabela segurou minha mão. Então vou viver por nós duas, vovó. A essa altura, nossa história tinha se tornado conhecida em nossa comunidade. Algumas pessoas me julgavam, outras me apoiavam, mas a maioria simplesmente não sabia como reagir. Uma mulher idosa e respeitável, com um passado violento, não se encaixava em nenhuma categoria fácil. Foi então que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um produtor de documentários, Carlos Eduardo, interessado em contar nossa história de forma mais completa. Não é sobre sensacionalismo, ele garantiu. É sobre mostrar a complexidade da violência doméstica, sobre como as vítimas às vezes se tornam agressoras para sobreviver, sobre o peso dos segredos familiares. Conversei com minha família. A decisão tinha que ser unânime. Surpreendentemente, todos concordaram, até Roberto. Se nossa dor pode ajudar outros, ele disse, então vale a pena compartilhar. O processo de filmagem foi intenso. Voltamos à Serra Dourada juntos, eu, meus 3 filhos e alguns dos netos. Foi a primeira vez que eles viram onde tudo aconteceu. A casa da minha infância ainda estava lá, abandonada e deteriorada, mas de pé. Entramos juntos. O piso da sala ainda tinha a mancha escura que nenhuma quantidade de limpeza conseguiu remover completamente. Roberto colocou a mão no meu ombro quando me viu tremer. Foi aqui, eu disse simplesmente. Marina se ajoelhou no local, tocando o chão suavemente. Obrigada. Ela sussurrou, e eu soube que não estava falando comigo, mas com Luísa. Lucas encontrou marcas na parede, arranhões que Luísa e eu tínhamos feito quando crianças, medindo nossa altura ao longo dos anos. Ao lado, nossa mãe tinha escrito as datas. A última marca de Luísa estava datada apenas uma semana antes de sua morte. O documentário incluiu entrevistas com todos nós, com os moradores antigos de Serra Dourada, com especialistas em violência doméstica e trauma. Mas o momento mais poderoso foi quando Isabela leu trechos do diário de Luísa, que encontramos durante a limpeza da casa. Hoje, Helena me salvou de novo. Isabela leu, sua voz jovem dando vida às palavras de Luísa. Ela sempre me salva, mas eu sei que um dia ela não estará lá e eu tenho tanto medo. Às vezes penso que seria melhor morrer do que viver com esse medo. O documentário, intitulado O Peso do Silêncio, foi lançado nacionalmente e o impacto foi além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. Recebemos mensagens de todo o país, de famílias lidando com seus próprios segredos, suas próprias histórias de sobrevivência. Uma mensagem em particular me abalou. Era de um homem chamado Francisco, de Serra Dourada. Senhora Helena, você não me conhece, mas eu conhecia sua família. Meu pai era amigo do seu pai. Eu tinha 16 anos quando tudo aconteceu. Eu sabia o que seu pai fazia com vocês, porque ele se gabava disso quando bebia. Eu deveria ter feito algo, falado com alguém, mas era só um garoto covarde. Carreguei essa culpa por 50 anos. Seu documentário me deu coragem para finalmente pedir perdão. Me perdoe por meu silêncio. Respondi para Francisco. Não há nada para perdoar. Éramos todos vítimas do sistema daquela época. O importante é que agora podemos falar, podemos mudar as coisas. E realmente, as coisas começaram a mudar.
O documentário inspirou mudanças em políticas públicas sobre violência doméstica em várias cidades. Escolas começaram a implementar programas de educação sobre o tema. Grupos de apoio surgiram em lugares onde antes o silêncio reinava. Mas a mudança mais profunda foi em mim mesma. Pela primeira vez em 50 anos, conseguia dormir sem pesadelos. Podia olhar no espelho sem ver sangue. Podia abraçar meus netos sem medo de contaminá-los com minha escuridão. Num domingo ensolarado, toda a família se reuniu para um churrasco no meu quintal. Enquanto observava meus filhos rindo, meus netos brincando, meu coração se encheu de uma paz que nunca pensei que sentiria. Roberto se aproximou de mim, trazendo uma cerveja sem álcool. Mãe, preciso te dizer algo. O que foi, meu filho? Estou orgulhoso de você, não apesar do que aconteceu, mas por causa de tudo que você enfrentou e superou. Você é a mulher mais forte que conheço. As lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto. Eu só fiz o que precisava fazer. Não, mãe, você fez muito mais. Você transformou uma tragédia em força. Você nos ensinou que o amor, às vezes, exige sacrifícios terríveis. E você nos mostrou que nunca é tarde demais para confrontar nossos demônios. Marina se juntou a nós, seguida por Lucas. Meus 3 filhos me abraçaram. E por um momento, senti a presença de Luísa conosco, finalmente em paz. Os meses seguintes trouxeram mais revelações. Durante a pesquisa para um segundo documentário, dessa vez focado em dar voz a outras mulheres com histórias similares, descobrimos algo chocante nos arquivos policiais de Serra Dourada que tinham sido digitalizados recentemente. Havia um relatório, nunca oficializado, escrito pelo vice-delegado Armando, uma semana antes da morte do meu pai. Nele, ele detalhava suspeitas de que meu pai estava envolvido no desaparecimento de 2 adolescentes da cidade vizinha. As investigações foram interrompidas após sua morte. Meu Deus, Marina disse quando lemos o documento juntos. Vovó pode ter salvado outras pessoas também. Era um pensamento perturbador, mas também, de certa forma, libertador. Meu ato de desespero pode ter prevenido tragédias maiores. Nunca saberemos com certeza, mas a possibilidade mudou algo fundamental em como eu via aquela noite. Isabela, agora com 15 anos e cada vez mais parecida com Luísa, estava desenvolvendo um projeto ambicioso. Ela queria criar uma fundação em nome de Luísa para ajudar vítimas de violência doméstica. Vovó, a tia Luísa não teve chance de realizar seus sonhos, mas podemos realizar alguns deles por ela. Com a ajuda de Roberto no aspecto legal, Marina na parte educacional e Lucas na tecnologia, a Fundação Luísa Ferreira nasceu. Nossa primeira ação foi estabelecer uma casa de acolhimento em Belo Horizonte para mulheres fugindo de situações de violência. A inauguração foi emocionante. Dezenas de pessoas compareceram, incluindo muitas das mulheres que tinham me escrito após a publicação da primeira matéria. Ver aquele prédio, com o nome de Luísa na fachada, foi como dar a ela a imortalidade que merecia. Ela teria ficado envergonhada com tanta atenção, eu disse para Isabela, mas orgulhosa de estar ajudando pessoas. Isabela respondeu. Durante a inauguração, uma mulher jovem se aproximou de mim. Ela tinha talvez 25 anos, com um bebê nos braços e o terror ainda visível em seus olhos. Senhora Helena, eu fugi ontem. Meu marido, ele ia me matar. Eu sei que ia. Li sua história e encontrei coragem. Obrigada. Segurei suas mãos tremendo. Você é corajosa. Você se salvou e salvou seu bebê. Luísa ficaria orgulhosa. Nos primeiros 6 meses, a casa acolheu 37 mulheres e 52 crianças. Cada história era um lembrete de por que nosso trabalho era importante. Cada mulher que encontrava segurança era uma pequena vitória contra o ciclo de violência. Pedro, agora com 17 anos e prestes a entrar na universidade, passou o verão trabalhando como voluntário na casa. Ele voltava para casa todas as noites emocionalmente exausto, mas determinado. Vovó,
É assustador quantas histórias são parecidas com a sua, quantas mulheres estão presas em situações impossíveis e quantas nunca encontram uma saída. Eu acrescentei sombriamente. Por isso nosso trabalho é tão importante. Um dia recebi uma ligação inesperada. Era de uma mulher chamada Beatriz Silva, que disse ser filha de uma das adolescentes desaparecidas, mencionadas no relatório do vice-delegado Armando. Minha mãe desapareceu em 1983, um ano antes da morte do seu pai. Ela disse. Sempre suspeitamos dele, mas nunca houve provas. Quando vi o documentário, quando li sobre o relatório... Senhora Helena, você pode ter vingado minha mãe sem saber. Nos encontramos pessoalmente. Beatriz tinha a mesma idade que Marina e carregava a mesma dor de perda que eu conhecia tão bem. Choramos juntas, duas filhas marcadas pela violência de homens que deveriam proteger, não destruir. Eu costumava ter raiva de quem matou o delegado Ferreira, Beatriz confessou. Achava que tinha tirado nossa chance de justiça. Agora eu só sinto gratidão. Sinto muito por sua mãe. Se eu soubesse... Você era apenas uma menina tentando proteger sua irmã. Fez o que podia com o que tinha. Beatriz se tornou uma aliada importante em nosso trabalho. Ela era promotora e começou a pressionar por mudanças nas leis de proteção a vítimas de violência doméstica. Juntas, testemunhamos em audiências públicas, compartilhando nossas histórias para mostrar a urgência de mudanças. Foi numa dessas audiências que conheci Carmen, uma juíza aposentada de 78 anos que tinha um segredo próprio. Há 40 anos julguei um caso de uma mulher que matou o marido abusivo. Ela me contou durante o intervalo. Eu a condenei a 20 anos de prisão, seguindo a lei. Ela se matou na prisão depois de 3 meses. Nunca me perdoei. A senhora estava seguindo a lei da época. A lei era injusta. Ainda é, em muitos aspectos, mas mulheres como você, contando suas histórias, estão mudando isso. Carmen se juntou ao conselho da fundação, trazendo sua experiência legal e seus contatos. Com sua ajuda, conseguimos expandir nossos serviços para incluir assistência jurídica gratuita para vítimas de violência. Enquanto isso, minha relação com meus netos se aprofundava de formas que eu nunca poderia ter imaginado. Eles não me viam mais como a vovó frágil que precisava ser protegida, mas como uma sobrevivente, uma guerreira, alguém que tinha enfrentado o pior e emergido do outro lado. Ana e André, os gêmeos, criaram um blog contando histórias de sobreviventes de violência doméstica, sempre com permissão e anonimato quando necessário. Eles entrevistavam mulheres na casa de acolhimento, transformando suas experiências em narrativas poderosas de resistência. Sofia, apesar da pouca idade, mostrava uma maturidade impressionante. Ela organizou uma campanha na escola para arrecadar fundos para a fundação, explicando para seus colegas de 9 anos, em termos apropriados para essa má idade, sobre a importância de relações respeitosas. Mas foi Isabela quem mais me surpreendeu. No seu aniversário de 16 anos, ela fez um pedido inusitado. Vovó, quero passar uma semana em Serra Dourada, sozinha. Preciso entender de onde viemos. Fiquei aterrorizada com a ideia, mas Roberto me convenceu a deixá-la ir. Ela precisa fazer essa jornada, mãe. É parte de seu processo de entendimento. Então lá foi Isabela, com sua mochila e seu diário, para a cidade que eu tinha fugido há quase 50 anos. Ela ficou na pequena pousada local, passou dias conversando com os moradores antigos, visitando o cemitério onde Luísa estava enterrada, explorando a casa abandonada da nossa família. Quando voltou, estava mudada, mais séria, mais determinada. Encontrei algo, vovó. Ela disse, tirando um envelope amarelado da mochila. Estava escondido no forro do quarto da tia Luísa. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma carta, escrita na caligrafia delicada de Luísa, datada do dia antes de sua morte. Para quem encontrar isto, a carta começava. Meu nome é Luísa Ferreira e amanhã não estarei mais aqui.
Não culpem Helena pelo que ela fez. Ela me salvou. Culpem-me por não ser forte o suficiente para viver com a salvação. O peso de saber que alguém morreu por mim, mesmo alguém que merecia morrer, é demais. Helena é forte, ela sobreviverá, ela criará uma família linda e terá a vida que eu nunca terei. Um dia, alguém encontrará esta carta e saberá que Helena é uma heroína, não uma assassina. Perdoem-me, perdoem-na. Vivam. O silêncio na sala era absoluto. Lágrimas escorriam por todos os nossos rostos. Ela sabia, Marina sussurrou. Ela sabia que você sobreviveria, que teria gente. Como ela poderia saber? Lucas questionou. Porque ela conhecia a vovó. Isabela disse simplesmente. Sabia que ela era forte o suficiente para carregar o peso por todas elas. A carta de Luísa foi o fechamento que eu nunca soube que precisava. Por 50 anos carreguei a culpa não apenas pela morte do meu pai, mas por não ter salvado Luísa da depressão que a consumiu. Agora, suas próprias palavras me libertavam desse peso. Decidimos incluir a carta no segundo documentário. A reação do público foi intensa. A voz de Luísa, vinda de além do túmulo, tocou milhares de pessoas. Recebemos mensagens de pessoas que estavam contemplando suicídio e mudaram de ideia após ouvir a história de Luísa. Ela continua salvando vidas, Pedro observou, mesmo depois de todos esses anos. A fundação cresceu além das nossas expectativas. Em 2 anos, tínhamos 3 casas de acolhimento em diferentes cidades, uma linha de apoio 24 horas e um programa de mentoria conectando sobreviventes. O nome de Luísa, que por tanto tempo foi um segredo doloroso, agora era sinônimo de esperança para centenas de mulheres. Num evento de arrecadação de fundos, fui apresentada como a fundadora e tive que fazer um discurso. Olhando para a plateia cheia, minha família na primeira fila, sobreviventes que tinha conhecido ao longo dos anos, apoiadores que acreditavam em nossa missão, as palavras fluíram naturalmente. Por 50 anos vivi com um segredo que achava que me definia. Achava que era uma assassina disfarçada de avó amorosa. Mas meus netos me ensinaram algo importante. Nós não somos definidos por nossos piores momentos, mas pelo que fazemos com eles. Transformamos nossa dor em propósito, nosso trauma em triunfo. Luísa não teve essa chance, mas em seu nome damos essa chance a outras. O aplauso foi ensurdecedor, mas o que mais me tocou foi ver Roberto chorando abertamente, sem vergonha de suas lágrimas. Mais tarde, naquela noite, em casa, encontrei todos os meus netos na sala, trabalhando em algo juntos. O que vocês estão fazendo? É surpresa, Sofia disse, escondendo os papéis. No dia seguinte, eles revelaram. Tinham criado uma árvore genealógica, mas não uma comum. Esta incluía não apenas nomes e datas, mas histórias. A história de Luísa estava lá, completa e honesta. A minha também, mas também as histórias de superação, de amor, de resiliência. Esta é nossa verdadeira herança, Isabela explicou. Não o segredo, mas a coragem de enfrentá-lo e superá-lo. Pendurei a árvore genealógica na parede da sala, onde todos podiam ver. Não tinha mais vergonha, não tinha mais medo. 6 meses depois, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de um hospital em São Paulo. Uma mulher idosa estava morrendo e pediu para me ver. Disse que seu nome era Clara Santos, mas que eu a conheceria por outro nome. Quando entrei no quarto do hospital, quase caí. Apesar dos anos, apesar das rugas e dos cabelos brancos, reconheci imediatamente os olhos. Luísa? Minha voz era apenas um sussurro. Ela assentiu fracamente. Oi, Helena. O mundo girou. Minha irmã, morta há 50 anos, estava viva. Como? Mamãe me ajudou, ela disse com dificuldade. Fingimos minha morte. Era a única forma de eu escapar completamente. Mudei de nome, de vida, mas nunca de culpa. Todos esses anos, você esteve viva. Morta seria mais preciso.
Clara Santos existia, mas Luísa morreu naquela noite com papai. Eu acompanhei sua vida de longe. Vi seus filhos crescerem. Vi você se tornar a mulher incrível que sempre soube que seria. Por que nunca? Como poderia? Você carregou o peso do que fez por mim. Como poderia aparecer e dizer: surpresa, seu sacrifício foi por alguém que te abandonou? Você não me abandonou. Você sobreviveu. Sobrevivi, mas não vivi. Não como você. Você transformou a tragédia em vida. Eu apenas fugi dela. Segurei sua mão frágil, sentindo os ossos sob a pele fina. Você fez o que precisava fazer. Estou morrendo, Helena. Câncer. Questão de dias, dizem os médicos. Mas precisava te ver uma última vez. Precisava te agradecer e pedir perdão. Não há nada para perdoar. Ah, sim. Deixei você carregar sozinha o peso do que aconteceu. Deixei mamãe manipular tudo. Deixei você acreditar que tinha falhado em me salvar, quando, na verdade, você me deu a única coisa que poderia me salvar: liberdade. Passamos as próximas horas conversando, preenchendo décadas de silêncio. Ela me contou sobre sua vida como Clara. Trabalhou como bibliotecária, nunca se casou, nunca teve filhos. Tinha medo de que a violência estivesse no sangue, ela confessou. Contei sobre minha família, mostrei fotos dos meus filhos e netos. Quando mostrei a foto de Isabela, ela chorou. Ela se parece comigo. Ela tem seu espírito também, forte, determinada, questionadora. Você contou a eles tudo. Não há mais segredos em nossa família. Bom, segredos são veneno. Chamei Roberto, Marina e Lucas. Eles vieram imediatamente trazendo os netos. Ver Luísa conhecer minha família, mesmo que no leito de morte, foi agridoce além das palavras. Isabela segurou a mão de Luísa. Tia-avó, criamos uma fundação com seu nome. Você está salvando vidas todos os dias. Luísa olhou para mim, lágrimas escorrendo. Você fez isso? Fizemos todos nós. Sua memória agora terá que ser ajustada. Tem sido nossa força. Não ajustem nada. Luísa Ferreira morreu há 50 anos. Clara Santos está morrendo agora. Mas o que vocês criaram, o legado, isso é real. Mais real do que qualquer verdade. Ela morreu 3 dias depois, com toda a nossa família ao redor dela. Seus últimas palavras foram para mim. Você me salvou, Helena, em todos os sentidos possíveis. Enterramos Clara Santos, mas foi Luísa que choramos. Decidimos não tornar pública sua sobrevivência. Ela tinha razão. O símbolo que ela se tornou era mais poderoso que a verdade complexa. Mas entre nós, a revelação mudou tudo. O peso que eu carregava simplesmente evaporou. Eu não tinha falhado em salvar Luísa. Ela tinha escolhido se salvar do único jeito que conseguia. Vovó, Isabela me disse após o funeral, você está diferente. Como assim? Mais leve, como se tivesse tirado uma mochila pesada das costas. Era exatamente como me sentia. A fundação continuou crescendo. O que começou como uma tentativa de honrar uma memória se tornou um movimento nacional. Leis foram mudadas, vidas foram salvas, ciclos foram quebrados. Num evento em Brasília, onde estávamos pressionando por mudanças legislativas, encontrei o ministro da Justiça. Ele apertou minha mão e disse: Senhora Helena, sua coragem em compartilhar sua história mudou como nosso país vê violência doméstica. Não foi coragem, ministro. Foi desespero transformado em propósito. Talvez essa seja a definição de coragem. Pedro entrou na universidade, estudando psicologia como planejado. Sua tese de graduação seria sobre trauma intergeracional e cura. Você é meu estudo de caso principal, vovó, ele brincou. Ana e André expandiram seu blog para um podcast, entrevistando sobreviventes de todo o país. Eles ganharam um prêmio de jornalismo jovem por seu trabalho. Sofia, agora com 12 anos, a mesma idade que Isabela tinha quando tudo começou a mudar, organizou um programa de mentoria na escola, conectando jovens com idosos para compartilhar histórias e quebrar o isolamento geracional. E
Isabela se tornou advogada como o pai, mas especializada em direitos das mulheres. Aos 21 anos, ela já tinha ajudado a libertar dezenas de mulheres de situações abusivas. É minha forma de continuar o que você começou há 50 anos, vovó, ela me disse no dia de sua formatura. Agora, aos 72 anos, olho para minha vida e vejo não uma tragédia, mas uma tapeçaria complexa de dor e alegria, segredo e verdade, morte e renascimento. A caixa de madeira que começou tudo ainda está comigo, mas agora fica aberta na estante da sala. Não é mais um segredo escondido, mas parte da nossa história familiar. Às vezes, pego as fotos antigas e olho para os rostos. Meu pai, que era um monstro e uma vítima. Minha mãe, que era fraca e forte. Luísa, que morreu e viveu. E eu mesma, jovem e cheia de um terror que não conseguia nomear. Você a perdoa? Marina me perguntou um dia, olhando a foto do meu pai. Perdoar é uma palavra complicada. Respondi. Eu entendo que ele também foi produto de seu tempo, provavelmente de seus próprios traumas. Mas entender não é desculpar. Aceito o que aconteceu, aceito o que fiz e aceito que foi necessário. Se isso é perdão, então sim. Roberto criou um instituto de pesquisa sobre violência doméstica, conectado à fundação. Estudamos padrões, causas, soluções. Precisamos entender para prevenir. Ele sempre diz. Lucas desenvolveu uma tecnologia de segurança para mulheres em risco. Um aplicativo que parece um jogo comum, mas é, na verdade, um botão de pânico disfarçado. Já salvou dezenas de vidas. A casa onde cresci, em Serra Dourada, foi transformada em um memorial. Não para meu pai ou para a violência, mas para todas as vítimas silenciosas de abuso doméstico. Placas contam histórias anônimas de sobrevivência. O quarto de Luísa se tornou um espaço de meditação e cura. Voltei lá recentemente, sozinha. Caminhei pelos cômodos onde o terror reinou, onde o sangue foi derramado, onde vidas foram destruídas e reconstruídas. Mas em vez de sentir medo ou tristeza, senti paz. O passado estava finalmente no passado. No Jardim dos Fundos, que estava abandonado por décadas, plantamos um jardim de rosas. Cada rosa representa uma mulher que passou por nossas casas de acolhimento. São centenas agora, um mar de cores e vida, onde antes havia apenas abandono. Sentei no banco do jardim, o sol aquecendo meu rosto, e pensei em Luísa, tanto a que morreu quanto a que viveu. Pensei em todas as mulheres que carregam segredos similares, em todas as Helenas que fizeram escolhas impossíveis, em todas as Luísas que não sobreviveram. Meu telefone tocou. Era Isabela. Vovó, temos uma emergência na casa de acolhimento. Uma mulher chegou com 3 crianças, fugindo do marido. Ela está apavorada, acha que ele vai encontrá-la. Estou indo, disse, levantando do banco, porque essa é minha vida agora. Não sou mais a mulher que matou o pai para salvar a irmã. Não sou mais a guardiã de um segredo terrível. Sou Helena Ferreira, 72 anos, sobrevivente, mãe, avó e salvadora de mulheres que precisam do que eu precisei há 50 anos. Alguém disposta a fazer o necessário para protegê-las. Quando cheguei na casa de acolhimento, a mulher estava encolhida no canto, seus 3 filhos pequenos agarrados a ela. Seus olhos tinham o mesmo terror que eu vi nos olhos de Luísa naquela noite fatídica. Ajoelhei na frente dela, pegando suas mãos gentilmente. Você está segura agora, eu disse. Ele não pode te machucar aqui. Ele vai me encontrar, ela sussurrou. Ele sempre encontra. Não desta vez. Desta vez, você tem um exército de mulheres que entendem, que vão proteger você. Ela olhou nos meus olhos e algo passou entre nós. O reconhecimento de uma sobrevivente para outra. Você entende, ela disse. Não era uma pergunta. Eu entendo. E assim continua. Cada mulher que salvamos é uma pequena redenção. Cada criança que protegemos é Luísa tendo uma segunda chance. Cada história que compartilhamos quebra o silêncio que permite que a violência prospere.
Meus netos agora têm seus próprios filhos. Bisnetos que crescem em um mundo onde falar sobre violência doméstica não é mais tabu, onde vítimas são acreditadas, onde a defesa própria é entendida. Eles nunca conhecerão o terror que definia minha juventude. Isabela nomeou sua primeira filha de Luísa. Quando a segurei pela primeira vez, senti o círculo se completar. Esta Luísa crescerá livre, amada, segura. Ela nunca precisará ser salva porque o mundo que estamos construindo não permitirá que ela seja colocada em perigo. Vovó, a pequena Luísa, agora com 5 anos, me perguntou outro dia: por que você chora quando me abraça? Por que você me lembra que tudo valeu a pena, meu amor? O que valeu a pena? Toda a luta para chegar até aqui. Ela não entendeu, mas um dia entenderá. Quando for mais velha, contaremos a ela sobre sua tia bisavó, sobre as escolhas impossíveis, sobre como o amor às vezes se parece com violência quando é a única forma de proteção disponível. Roberto, agora aproximando-se dos 50 anos, me disse recentemente: Mãe, você sabe que mudou o destino de nossa família, né? Se não tivesse feito o que fez, nenhum de nós existiria. Ou existiriam diferentes, eu respondi. Não, acho que algumas almas estão destinadas a existir. Apenas precisam do caminho certo para chegar aqui. Você criou esse caminho, mesmo que tenha sido através do sangue. É uma forma poética de ver as coisas, mas talvez ele esteja certo. Talvez toda a dor, todo o segredo, toda a culpa eram apenas o preço que tinha que ser pago para criar esta família, esta fundação, este legado de proteção e cura. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está silenciosa e estou sozinha com meus pensamentos, ainda converso com Luísa. Não a que sobreviveu como Clara, mas a menina de 15 anos que salvei naquela noite. Conto a ela sobre tudo que construímos em seu nome, sobre as vidas salvas, sobre o amor que floresceu das cinzas de nossa tragédia. E às vezes, juro que posso ouvi-la respondendo: Você fez bem, Helena, você fez bem. A Fundação agora opera em 10 estados. Temos uma rede de mais de 500 voluntárias, todas sobreviventes que transformaram sua dor em propósito. O governo federal adotou nosso modelo como política pública. Universidades estudam nossos métodos. Outros países pedem nossa consultoria. Mas para mim, o sucesso não está nos números ou no reconhecimento. Está nos momentos pequenos. Uma mulher dormindo sem medo pela primeira vez em anos. Uma criança sorrindo depois de meses de terror. Uma família sendo reconstruída sobre bases mais sólidas. Está também na minha própria família. Meus filhos, que poderiam ter sido destruídos pela revelação do meu passado, se tornaram mais fortes. Meus netos, que poderiam ter sentido vergonha, sentiram orgulho. Meus bisnetos, que poderiam ter herdado o silêncio, herdaram a voz. Marina escreveu um livro sobre nossa história. Sangue e Rosas, uma história de sobrevivência, se tornou best-seller. Ela doa todos os lucros para a fundação. É a história da nossa família. Ela diz: pertence a todos nós. Lucas criou uma série de documentários expandindo o original. Cada episódio conta a história de uma sobrevivente diferente, mostrando que nossa experiência, embora única em seus detalhes, é universal em sua essência. Pedro se tornou um dos principais especialistas do país em trauma familiar. Ele desenvolveu um protocolo de tratamento que ajudou milhares de famílias a processar e superar histórias de violência. E meus netos, cada um encontrou sua própria forma de contribuir. Ana se tornou promotora, especializando em casos de violência doméstica. André é assistente social, trabalhando diretamente nas casas de acolhimento. Sofia estuda medicina, querendo tratar as feridas físicas que muitas vezes acompanham as emocionais. Isabela, minha querida Isabela, que começou tudo com sua curiosidade e coragem, agora dirige a fundação.
Sob sua liderança, expandimos para incluir programas de prevenção, educação em escolas, treinamento para policiais e profissionais de saúde. Vovó, ela me disse recentemente, você plantou a semente, mas olha a floresta que cresceu. É verdade. O que começou com um ato de desespero em uma noite escura há 50 anos se transformou em um movimento de luz e esperança. Mas ainda há trabalho a fazer. Ainda há mulheres presas em situações impossíveis. Ainda há crianças testemunhando horrores. Ainda há segredos sendo guardados por medo e vergonha. Por isso continuo. Mesmo aos 72 anos, mesmo com o corpo cansado e a mente às vezes confusa, porque cada história compartilhada enfraquece o poder do silêncio. Cada mão estendida pode ser a salvação que alguém precisa. Ontem, recebi uma carta que me fez chorar. Era de uma menina de 17 anos, a mesma idade que eu tinha quando tudo aconteceu. Senhora Helena, ela escreveu, meu pai batia na minha mãe todos os dias. Eu queria protegê-la, mas não sabia como. Então vi seu documentário. Vi que você também era jovem, também estava com medo, mas agiu. Não fiz o que você fez. Não precisei, mas encontrei coragem para procurar ajuda. Hoje minha mãe e eu estamos seguras em uma das suas casas. Obrigada por mostrar que a idade não define nossa capacidade de mudar as coisas. Esta carta está agora emoldurada no meu escritório, ao lado de centenas de outras. Cada uma é um lembrete de por que escolhi transformar meu segredo em história, minha vergonha em força. O sol está se pondo agora, pintando o céu de vermelho e laranja. Da minha janela, posso ver o jardim onde meus bisnetos brincam, suas risadas ecoando pelo ar. É um som que pensei que nunca ouviria quando Roberto me baniu de ver meus netos há 3 anos. Mas aqui estamos. Não apesar do nosso passado sombrio, mas por causa de como escolhemos enfrentá-lo. Juntos, como família, como sobreviventes, como agentes de mudança. Meu telefone toca novamente. É outro pedido de ajuda, outra mulher precisando de salvação. Me levanto, minhas juntas protestando, mas meu espírito forte, porque esta é minha redenção. Não esquecer o que fiz, mas usar isso para garantir que outras não precisem fazer o mesmo. Cada vida que salvamos pacificamente é uma pequena correção no universo, um contrapeso à violência que foi necessária há tanto tempo. Luísa, ambas as versões dela, estariam orgulhosas. Mamãe, com toda a sua complexidade e manipulação, encontraria paz em ver o bem que surgiu de suas maquinações. E até meu pai, se pudesse ver além de sua própria escuridão, talvez entenderia que sua morte violenta gerou vida e proteção para centenas. Este é o paradoxo da minha existência. Sou uma assassina e uma salvadora. Uma criminosa e uma heroína, uma guardiã de segredos e uma contadora de verdades. Não sou apesar dessas contradições, sou por causa delas. E assim, aos 72 anos, continuo. Não porque preciso de redenção, já encontrei isso. Não porque carrego culpa, já processei isso, mas porque sei o que é estar presa em uma situação impossível e sei o alívio de encontrar uma saída, mesmo que seja através do impensável. Cada mulher que ajudamos é Luísa tendo uma segunda chance. Cada criança que protegemos sou eu podendo reescrever aquela noite. Cada família que reconstruímos é a nossa, curando através das gerações. O trabalho nunca termina. Sempre haverá violência a combater, segredos a revelar, vidas a salvar. Mas agora não estou sozinha. Tenho um exército, minha família, as sobreviventes, os apoiadores, todos unidos pela compreensão de que às vezes o amor exige atos terríveis e que a redenção vem não de esquecer esses atos, mas de transformá-los em algo maior. Amanhã, Isabela e eu vamos visitar uma nova cidade, interessada em abrir uma casa de acolhimento. O prefeito nos disse que a violência doméstica é um problema sério lá, mas que ninguém fala sobre isso. Vamos fazê-los falar, Isabela disse determinada.
E vamos, porque essa é nossa missão agora: quebrar silêncios, iluminar escuridões, mostrar que há vida após a violência, esperança após o horror. Quando conto minha história para plateias novas, sempre termino com as mesmas palavras. Não sou orgulhosa do que fiz há 50 anos, mas sou orgulhosa do que fizemos com isso. Transformamos sangue em rosas, segredo em salvação, tragédia em triunfo. E se nós conseguimos, vocês também conseguem. As pessoas sempre aplaudem, muitas choram, algumas se aproximam depois para compartilhar suas próprias histórias. E assim o ciclo continua. Dor compartilhada, cura coletiva. Força multiplicada. Minha vida começou com violência e segredo, mas está terminando com paz e verdade. Entre esses dois pontos, construí uma família. Salvei vidas, mudei leis, quebrei silêncios. Não é o legado que planejei, mas é o que o universo precisava de mim. E quando meu tempo finalmente chegar, e aos 72 anos, sei que não está muito longe, partirei sabendo que transformei minha maior vergonha em minha maior contribuição. Que o sangue nas minhas mãos se tornou a tinta com a qual reescrevi não apenas minha história, mas a de centenas de outras mulheres. Luísa estará esperando por mim, ambas as versões dela. A menina que morreu aos 15 e a mulher que viveu como Clara. Vamos nos sentar juntas, 3 versões de sobrevivência, e vamos rir de como o universo trabalha de formas misteriosas. Valeu a pena? Luísa perguntará. Cada segundo, eu responderei. E será verdade. Porque no final, não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pelo que construímos a partir deles. E nós, minha família, minha fundação, minha comunidade de sobreviventes, construímos algo lindo a partir das cinzas da tragédia. Isso é redenção, isso é amor, isso é vida. Enquanto fecho os olhos esta noite, ouço os sons da minha casa cheia. Netos conversando, bisnetos brincando, a vida continuando em toda a sua complexidade barulhenta. É o som da vitória, não sobre a morte ou a violência, mas sobre o silêncio e o segredo. Amanhã haverá mais trabalho, mais mulheres para salvar, mais histórias para contar, mas hoje, neste momento, a paz, a completude. Há a certeza de que cada escolha, mesmo as terríveis, levou a algo necessário e bom. Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 72 anos. Sou mãe, avó, bisavó. Sou sobrevivente, salvadora, contadora de histórias. Há 50 anos matei meu pai para salvar minha irmã. Hoje, salvo vidas com palavras em vez de violência, com abrigo em vez de sangue. Esta é minha história. É uma história de horror e esperança, de segredo e revelação, de morte e renascimento. É a história de como o pior momento da minha vida se tornou a semente do meu maior propósito. E se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra desta longa jornada, então você também faz parte desta história agora. Você também carrega a tocha que acendemos, a verdade que revelamos, a esperança que cultivamos. Porque no final, todas as nossas histórias estão conectadas. Cada segredo revelado enfraquece o poder de todos os segredos. Cada sobrevivente que fala encoraja outras a falar. Cada mão estendida cria uma corrente de salvação que se estende através do tempo e do espaço. Esta é minha verdade. Este é meu legado. Esta é minha redenção. E agora é sua também. And